Graça e paz. Tudo bem? Eu gostaria que vocês viessem um pouquinho mais para cá, ficassem mais pertinho da gente, né? Para a gente poder, né? Sentir mais o calor humano. Tem cadeira aqui na frente, gente. Olha, tem aluna minha não pode não ficar com vergonha, hein? Muito bom, muito bom. Boa noite. Muito feliz em estar aqui, né? A gente está iniciando mais um ano letivo. A Escola de Música Maná, ela já existe. Iniciou também com o João, né? O João também era maestro da orquestra. A gente hoje ainda tem muito contato com ele, porque ele passou em um concurso público, glória a Deus, né? Precisou se ausentar, mas sempre estamos em contato com ele. Eu acredito que vocês, grande parte, conheçam o João. Mas estamos aqui hoje para falar um pouco dessa aula inaugural, de como vai ser a metodologia, de como vai se dar todo esse ano de 2025, né? E mostrar também o que a música, né? Como a música pode influenciar a nossa vida de diversas maneiras, cognitivamente, emocionalmente. Então, a música ela tem esse poder. E quando se fala de música cristã, então, fica muito maior, né? Então, assim, a gente está muito feliz de estar aqui, né? De iniciar esse ano. E estamos gratos a Deus por poder fazer parte, né? E eu sempre digo que para a gente é um privilégio. Todas as vezes que a gente está participando de alguma comunidade, de alguma parte da obra do Senhor, é um privilégio. Seja uma parte do diaconato, seja da escola de missões, seja o que for, sempre vai ser um privilégio. E na música não é diferente. É um privilégio tocar para o Senhor, é um privilégio louvar ao Senhor. E eu acho que esse é o intuito da música cristã. A gente louvar, honrar e engrandecer o nome do Senhor, certo? Para iniciar, vou iniciar fazendo oração, mas assim, tem pastores ali, né? Seria melhor os pastores iniciarem fazendo oração. Eu gostaria que a pastora Keila viesse até aqui. Pastora Keila, eu sei que todos já conhecem. Seria mais fácil ela me apresentar, né? E estou muito feliz porque a pastora Keila chegou exatamente hoje, né? E exatamente no dia da aula inaugural. Então, eu vou aqui passar para a pastora Keila para ela iniciar, fazer oração, porque tudo com oração é melhor. Amém, graça e paz. Nós vamos orar e depois eu vou compartilhar algo com vocês, então. Você pode se colocar de pé, vamos orar ao Senhor? Celebrar ao Senhor por esse tempo tão especial, né? Pai, obrigada por esse privilégio que temos de te servir e por, nesse momento, Senhor, ter aqui reunidos pessoas que estão buscando, Senhor, novas formas de te servir, entrando em novos desafios, Senhor, tentando conquistar algo, Senhor, diferente para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor, porque entendemos que é o teu querer e o teu cuidado sobre a vida de cada um. Senhor, que essa escola, Senhor, que essa nova turma de música, ela possa romper, Senhor, com toda e qualquer barreira, seja ela física, emocional, espiritual, Senhor, que Tu venhas, Pai, a fortalecê-los, Senhor, nessa caminhada que hoje se dá início, Pai. Nós te agradecemos, honramos o Teu nome, celebramos quem Tu és e dizemos que tudo, Senhor, é por Ti e para Ti, Senhor, porque todas as coisas, Senhor, elas são dedicadas no nosso coração a Ti. Senhor, abençoa, Senhor, esse momento agora, tudo que será falado aqui, Senhor, celebre o Teu nome e quem Tu és em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar?
Queridos, prazer estar aqui. Pastor Jairo, com certeza, ficaria muito feliz de poder estar aqui com vocês nesse dia tão especial. Fui pega de surpresa, eu não sabia. Cheguei hoje perto do meio-dia e fiquei sabendo que teria esse dia tão especial. Acredito que muitos de vocês saibam que eu e o pastor, nosso primeiro ministério foi na música. Então, nós aprendemos música em tenra idade na igreja, né? Tocamos desde muito novinhos na igreja. E logo, dentro da igreja, assim, aprendeu, leciona, né, Tânia? Então, a gente começou a lecionar música. Nós éramos muito jovenzinhos ainda, já lecionando música. E foram muitos anos, né? Muitos anos. Eu não sei se dá para fazer as contas, não, mas foram muitos anos lecionando. Temos, né, aí eu acho que dá para dizer que algumas centenas de alunos que nós formamos, né, espalhados em algumas partes, mais especialmente pela região sul do país. E foi um tempo muito precioso, onde o Senhor forjou muitas coisas em nós. E é importante que vocês entendam que vocês hoje estão dando esse primeiro passo para aprender música na igreja, dentro da igreja. E isso tem algo muito especial. Mais do que se você tivesse se matriculado numa escola de música secular. Você está se capacitando para que você possa ser usado por Deus com uma nova ferramenta. Mas lembre-se, eu queria muita atenção de todos vocês. Lembrem-se de uma coisa. Não existe ministério de música na Bíblia. A gente chama carinhosamente, né, o Ministério de Música por uma questão institucional, de organização, entendendo que é fácil de saber que a gente está se referindo aos músicos, aos irmãos que servem a Deus através da música. Queridos, a Bíblia tem 5 ministérios: apostólico, pastoral, evangelista, mestre e profeta. Você tem um desses ministérios que você carrega, no mínimo um. Pelo menos um você carrega. O que a música vai fazer é proporcionar a você uma ferramenta para você liberar esse ministério que você carrega. Por que eu falo isso? Porque eu e o pastor, depois de uma longa caminhada, nós entendemos que, na verdade, nós não éramos apenas um casal de músicos. Nós éramos pastores que cuidávamos de pessoas através da música. Então, você tem que entender que o que você vai aprender não é simplesmente para você se tornar um músico, né? Uma musicista. Você vai aprender para que você possa usar essa ferramenta como instrumento de adoração ao Senhor. E que, inclusive, um dia ela pode transicionar para alguma outra coisa. Você pode se tornar... A ferramenta pode mudar, o seu ministério não muda, mas a sua ferramenta pode mudar. Então faça bom uso disso que o Senhor está proporcionando para você. Queria ler com vocês um texto que eu amo demais, que é Salmo 144, o verso 1 apenas. Gravem isso como futuros músicos, gravem bem isso. O Salmo de Davi, olha o que Davi fala nesse Salmo. Bendito seja o Senhor, rocha minha. Quem está falando é Davi. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Queridos, com o que ele tocava? O que ele pegava na mão? Espada. Empunha a sua espada e saía para guerrear. Aquilo que o Senhor colocava como propósito para a vida dele. E por que ele fala nos dedos? Porque ele dedilhava a sua harpa e ali, ele está dizendo assim, ó, os dedos para a guerra. Enquanto ele dedilhava, ele sabia que estava guerreando no mundo espiritual. Que você possa entender que quando você cantar, quando você tocar, quando você tiver com seu instrumento executando aquilo que você vai se capacitar através das aulas que vão começar, que você vai estar guerreando no mundo espiritual. Quando um pregador está aqui e tem, né, alguém tocando teclado, querido, quem está tocando teclado não está fazendo fundinho. Quem está tocando teclado está guerreando no mundo espiritual. Guerreando no mundo espiritual. Aquela batalha que o pregador está travando aqui na frente. Então, que você possa ter essa convicção dentro de você,
da importância que é. Vai ser difícil? Vai ter dia que você vai pensar em desistir? De verdade, pensa numa prática que o professor sabe, o professor ele se torna assim, a personificação do Espírito Santo que sabe de tudo, é o professor de música, porque ele sabe quando você estudou e quando você não estudou. Não adianta você querer enrolar quando chegou na aula e não estudou o exercício, o professor vai saber que não estudou, não tem como esconder do professor, mas vai valer a pena o esforço de vocês. Sejam pessoas que vão estar dispostas a passar por cima das dificuldades, porque as dificuldades virão, vai chegar um ponto que você vai dizer assim, ó, isso aí não é para mim. Vai chegar a esse ponto, pode ter certeza que você vai dizer, isso aí não é para mim, está demais para mim, o desafio é muito grande, mas você pode ter certeza que se você se colocar de coração diante do Senhor, o Senhor te capacita, o Senhor te dá graça, você faz a sua parte, o Senhor completa dele. Para encerrar, nós tivemos muitas experiências nesse mundo da música e algumas foram muito especiais. Nós tínhamos, às vezes, crianças e é muito comum que adultos que começam a aula de música pensem assim, ó, eu acho que não é para mim não, eu devia ter aprendido quando criança, já que eu não aprendi, agora está tarde demais. Quero dizer para você que essa batalha você tem que vencer na sua mente e no seu joelho, tá? Porque não é desse jeito que funciona. Sim, para se tornar um músico de ponta, de excelência, talvez um Spala, um primeiro violinista de uma orquestra sinfônica, muito provavelmente você teria que ter começado quando criança. Mas não significa que você não possa se tornar um excelente músico começando como adulto, tá? E eu tive uma experiência que foi muito especial. Só uma não, mas essa em especial ficou bem marcada. Nós tínhamos uma das escolas de música que a gente teve, e chegou um dia, um aluno, 65 anos de idade, se sentou e disse assim, ó, meu sonho é aprender flauta e eu não consegui aprender quando eu era mais jovem, e eu sei que tinha que ter sido quando eu era jovem. Aí eu disse para ele, mas o senhor continua disposto, a mesma disposição lá que o senhor tinha, lá 15, 16, 12, ele disse, eu tenho, meus filhos estão tudo dizendo que eu sou louco, como é que eu quero aprender um instrumento agora com 65 anos, mas eu estou à disposição para aprender. Eu disse, então tá bom, então o senhor vai aprender. Comecei a lecionar e ele começou a tocar, mas ele ainda não estava tocando junto com o grupo, a formação de orquestra, ele ainda não tinha chego nisso. E, naquele tempo, nós tivemos que encerrar o trabalho que nós fazíamos naquela escola de música. E nós fizemos alguns contatos para tentar encaixar esses alunos em algumas aulas, algumas escolas que tinham em Florianópolis. E alguns entraram para um projeto de música. Eu não sei se aqui tem Instituto Federal, em Santa Catarina é o IFSC, eu não sei como é que é o nome aqui. Aqui é IFAL. Lá é o IFSC, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, e que tinha um projeto da comunidade dentro do instituto. E eles tinham uma orquestra tal, e o pastor Jairo, na época, fez contato com o maestro de lá e disse, olha, eu tenho vários alunos em formação aqui, alguns mais na frente, alguns um pouco mais para trás, e eu queria saber se dá para encaixar aí na escola de música de vocês, porque a gente está encerrando as nossas atividades. Ele disse, não, o senhor pode mandar aqui para a gente. Gente, encaminhamos os alunos e terminamos aquele período da nossa vida. Passaram uns 2 ou 3 anos, o pastor foi chamado para a implantação de uma nova escola de música num outro município, próximo, mas num outro município. E ele disse para mim assim, poxa, os alunos vão se formar em teoria musical, ia ser tão especial se tivesse uma orquestra para vir tocar para eles se incentivarem, ver os instrumentos. Aí ele assim, estou pensando em entrar em contato com a orquestra da IFSC, com o maestro de lá. Eu disse, olha, uma boa ideia. Ele fez o contato e a orquestra ficou marcada de ir lá tocar na formatura de teoria musical da nossa nova turma de alunos, da nova escola. E, para minha grande surpresa, quem era o flautista sentado naquela orquestra? Era o seu José. Era o seu José. Estava lá, já com talvez ali os seus 68, 69 anos de idade,
tocando seu instrumento. O aluno mais idoso que eu tive tinha 78. Mas o caso do seu José foi algo muito especial. Então, eu quero dizer para você, não adianta você vir com historinha que é por causa de idade, nananana. Esforço vai fazer você chegar em algum lugar. Talvez você não se torne o melhor aluno da escola de música, mas você vai ser o melhor a tocar para o Senhor e Ele vai receber o teu louvor. Amém? Que Deus abençoe, capacite, né? Vocês, professores, maestros. 4 anos atrás, 5 anos atrás, 4 anos atrás, né? Nós estávamos aqui começando em fevereiro. A Iane está por aí? Não, né? A Iane foi uma das alunas, né, que começou lá no projeto em fevereiro de 2021. Nós começamos o primeiro projeto de música aqui dessa igreja. Dava aula eu, pastor Jairo, pastor Max, pastora Mari, pastor Paulo e pastor Paulo, né, que hoje é nosso missionário aí nos países proibidos e países perseguidos. E mais alguns outros professores, e nós lecionávamos quando começou aqui na igreja, né, 4 anos atrás. Então, é uma alegria muito grande no nosso coração ver essa turma iniciando, e com certeza o Senhor há de realizar o desejo do teu coração e abençoar o seu esforço. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Então, gente, a gente vai discorrer agora de algumas situações, né, do ano letivo. Mas antes disso, pode passar? Sim? Pode passar. Antes disso, vamos fazer música? E aí, bora lá fazer música? Deixa eu pedir ajuda aqui do meu marido. Vai ter uma participação especial, o Bernardo. Seguinte, a gente vai provar aqui que vocês conseguem fazer música, certo? Vamos provar que eles conseguem fazer? Vou explicar. Seguinte, vamos dividir, acho que em 2 partes, né? Tá aqui? Não, em 2, acho que, né? Vamos dividir aqui em 2 partes. Quem tá para cá, tenta juntar. Não, vou botar os pastores para participar. Vamos dividir em 3 partes. Certo? É o seguinte. Eu tenho aqui alguns signos musicais. Pode passar o próximo slide. Onde nós temos... Assim, vocês vão aprender mais depois, certo? Mas vou dar o básico. Onde nós temos pausa, que é como se fosse esse raiozinho aí. Estão vendo esses raiozinhos? Certo? É como se fosse pausa. E a gente tem aí a semínima, que significa um tempo. É como se a gente contasse assim. Explica aqui. Estou um pouco nervoso aqui. Assim, tá vendo essa bolinha com um pezinho? O nome dela é semínima, só saibam disso. Ela vale um tempo. Um tempo. E a gente vai estar marcando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como a Anida falou, esse raiozinho aqui, que parece um raio, ela é a pausa. Ou seja, se tem pausa, a gente não fala nada. Nessa bolinha com esse tracinho, vai ser executada alguma coisa. Pode ser um som, pode ser uma palma, pode ser um grito. Mas o som é gerado através daquela bolinha. E o silêncio, através de raiozinho. Então, conseguiu entender até o momento aí? Positivo? Beleza. Deixa eu subir aqui. Então, aqui vai ser o seguinte, ó. Basicamente, a gente vai bater palma e ficar em silêncio, no primeiro momento. Onde é que a gente bate palma? Na bolinha. Nos raiozinhos, a gente fica em silêncio. Entendeu?
E como vai saber a hora de bater palma e ficar em silêncio? Contando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, todo mundo comigo batendo palma. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Continua. Lembre-se, onde tem bolinha é palma. Onde tem Raulzinho vai ser silêncio. Beleza? Valendo? 1, 2, 3, 4. Na trave, na trave. Tem Mais uma uma no vez, final. ó. Dessa vez eu vou marcar o pulso aqui, ó. Sigam isso aqui. Valendo? 1. Vamos fazer esse pentagrama aqui. 1, 2, 3 e... Eu vou apontar, é melhor. Deixa eu subir. Mais ou menos. Não, mas tá bom, gente. Tá bom. Eu vou apontar, é melhor. Ah, é? Enquanto você faz aqui. Vai dividir? Eita, meu dedo. Agora deu certo. Treina Bora. a segunda pauta. Beleza. A segunda do meio. Já começa com pausa. De novo, nega, de novo. Mas agora sem apontar. Só para ir seguindo só o ritmo aqui, ó. Já quer cobrar, ó, é o professor. Tô só começando, só vai aquecendo. A primeira. É. Difícil? Difícil? Vamos piorar? Bora piorar. Seguinte. Dessa vez agora, onde tem pausa, bate pé. É a única diferença. Em vez de ficar em silêncio, a gente bate pé. Ok? Começando pela de baixo. 1, 2, 3 e... Boa? Agora inverte. Onde tem bolinha, bate o pé. Hã? Não, mas a ideia é essa. Ai. No bom sentido, pelo amor de Deus, né? Música é isso, cara. Música é um misto de racionalidade e um pouco de loucura. Então, esquenta comigo não. Vai. Pé e palma. Inverteu. 1, 2, 3 e...
Segura a onda aí. Só que assim, ó, não esquece que quem dá a regra do jogo, ou seja, vocês estão na minha frente, estão correndo aqui, ó. Entendeu? Mais uma vez. Ouve. É. 1, 2, 3 e... Tranquilo? Bora dar as 3 ao mesmo tempo? Dividindo, né? Divide aí, nega. A gente vai fazer agora as 3 ao mesmo tempo. Sendo que quem está aqui à esquerda vai fazer em cima. Quem está no meio vai fazer aqui, mesma parte do meio. E quem está aqui do lado vai fazer embaixo, certo? Deu para entender? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E não confunde não, tipo assim, eita, sem querer eu fiz a parte de cima, enfim. Presta atenção. Por enquanto, vamos fazer bolinha, palmas. Na pausa, a gente para mesmo, no raiozinho. Beleza? O que vai ser pausa? Não, com Palma e vai ser pausa. palmas, silêncio. Ah, tá. Agora é silêncio de verdade. Não é nem maneira de subir e levantar ainda, né? Sentar. Vai. Olha o andamento. 1, 2, 3 e... Agora deu uma enrolada, né? Eu acho que foi... É exatamente o que acontece quando a gente está tocando. Quando a gente está tocando, a gente precisa se concentrar no que nós estamos fazendo e também observar o que o outro está fazendo, né? E principalmente observar como o maestro está dando esse andamento e pedindo essa dinâmica. Então, assim, não é difícil porque a gente com treino a gente consegue, né? Isso não é nada difícil. Vocês perceberam que quando separa, a gente consegue melhor. Bora tentar mais uma vez? Só que eu vou treinar por grupo. Ah, porque ele está tocando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E eu tô começa. fazendo... Certo? Eu estou contando 4 tempos antes, 4 fora. Certo? Vamos começar ali, fazendo o primeiro, bora lá? 1, 2, 3 e... Ah, com a postura aquele fica fácil, né? Aí, né? Bora treinar o pessoal do meio agora? Posso? 1, 2, 3 e... Muito bom. Agora o pessoal aqui do lado. Tem músico ali, né? 1, 2, 3 e... Agora bora todo mundo junto uma última vez para ver como é que vai ficar. Junto? Todo mundo separado agora, cada um fazendo a sua parte, certo? E todos juntos. 1, 2, 3 e... Aê! Muito bom! Deixa eu descer aqui.
É difícil? É não, né? Tranquilo, tranquilo. Ai. Na aula de teoria musical, a gente vai aprender tudo isso aqui. Fica tranquilo. Vocês tão tranquilo porque ele não pediu para levantar e abaixar, porque ele ainda podia fazer isso, viu? Ele queria fazer isso com vocês. No silêncio, vocês iam ter que abaixar. Na pausa, repara. Quer fazer atividade física na aula de música, mas tudo bem. Gente, deixa eu pegar aqui só meu tablet, rapidinho. Samuel, pode passar o próximo. Eu queria trazer uma reflexão para vocês, porque todos vocês vieram aqui, viram um aviso, né, alguns. Eu acredito que todos sejam aqui, participem da Maná, né, sejam membro. E eu acredito que vocês viram um aviso e tiveram interesse, né? Quero aprender música. Mas eu queria perguntar, por que a música é importante para mim? Por que a música é importante para você? Você já começou a pensar nisso? Por que eu desejei entrar na escola de música? Por que eu desejei estudar música? Por que eu quero tocar tal instrumento? Por que eu quero tocar determinado instrumento? E aí, vocês já começaram a pensar, a parar para pensar sobre isso? Tem algum músico aqui, certos que eu já conheço? Tem alguém aqui que já? Sim. Percebi quando ele falou assim, como é que eu vou saber a entrada? Né? Então, vocês começaram a parar para pensar sobre isso. Foi muito importante a reflexão que a pastora Keila trouxe aqui, né? Sobre as experiências. E eu e o Betinho também tem algumas experiências, né? A gente não é tão velho assim, né? Mas a gente tem algumas experiências. E há mais ou menos uns 3 anos atrás, estávamos morando em Rondônia, né? Morávamos lá em Porto Velho, bem pertinho, ali do outro lado do Brasil. E passamos por muitas experiências. E eu digo para vocês, agradeçam por ter essa oportunidade. A gente foi para o interior de Rondônia e lá havia muitas pessoas que tinham a vontade de aprender música e não tinham a condição. Não tinha professor, não tinha como. Quase perto do Acre, chamado Nova Califórnia. Procurem depois lá. Chama Nova Califórnia, distrito de Porto Velho. E era muito interessante, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque era muito interessante a gente ver a sede que aquelas crianças tinham. Nós íamos de um sábado sim, um outro não. Não tinha como a gente ir. Só para vocês terem ideia, Rondônia, os interiores de Rondônia eles são muito distantes, né? A gente está acostumado aqui, eu vou para Rio Largo, eu chego em Rio Largo, se eu não tiver trânsito, em 40 minutos, meia hora, né? Lá em Rondônia, não, os interiores eles são muito distantes. Para eu chegar num interior mais próximo, 8 horas. 8 horas eu vou para Natal, né? Então, assim, para a gente, era muito importante a gente estar lá lecionando para aquelas crianças, para aqueles alunos, porque eles tinham muita sede mesmo de aprender. E aí, a gente chegávamos lá, passávamos, viajávamos de meia-noite e chegávamos às 6 da manhã. 8 horas começávamos a dar a aula, terminávamos meio-dia, tinha o descanso, e aí começava 2 horas, acabava às 6, acabava às 5, 7 horas nós retornávamos também, para fazer mais música. E voltávamos para Porto Velho às 2 da manhã. Então, assim, era um dia muito intenso. Para vocês terem ideia, até balsa a gente pegava, porque precisava passar pelo rio para poder chegar, ficava a 150 quilômetros do Acre. Então, assim, por que eu trouxe essa reflexão? Para que vocês pensem assim, existem pessoas que têm essa vontade, que têm esse desejo e não tem como. E como a pastora Keila falou, a gente passa por um processo muito grande e às vezes a gente acha que a gente não é capaz, a gente não vai conseguir. Está muito difícil, isso, aquilo, e termina desistindo. A gente sabe que a gente vai encontrar as dificuldades, mas sabemos que nós somos capazes para poder fazer aquilo que o Senhor determinou. E por isso essa reflexão, porque a música é importante para mim. Então, todas as vezes que vocês pensarem em desistir durante todo esse ano de 2025, esse ano letivo que a gente vai, porque é um processo, né, que vamos vivenciar juntos aqui.
Quando vocês pensarem em desistir, vocês vão lembrar, porque a música é importante para mim. Eu sei que eu vou passar por todas as situações, mas eu não vou desistir. Pode aparecer uma mudança no meu horário de trabalho, né? Mas depois tudo se reorganiza e a gente volta. Pode aparecer uma situação, você pode engravidar, mas aí depois as coisas se regularizam e a gente consegue. Então, sempre pensei em desistir, não, mas a música é importante para mim por isso e por isso, certo? E mais ainda, para adorar o nome do Senhor. Pode passar, Simão. Certo. Gente, falando um pouco da metodologia, nós vamos trabalhar com metodologias práticas, né? As aulas elas vão ser estruturadas dessa maneira. Vamos pensar em integrar os conteúdos teóricos com as atividades práticas. Então, eu estou estudando violino, eu estou estudando teoria. Mas o meu instrumento que eu escolhi foi violino. Então, a gente vai trabalhar teoria, certo? Aliado à prática do instrumento. Então, essa vai ser essa metodologia. Ao final de cada etapa, os alunos eles vão ter a oportunidade de refletir o que eles aprenderam, tanto na parte teórica como na parte prática, certo? E quais serão os nossos instrumentos avaliativos? Nós iremos contar com 2 avaliações dentro do semestre, certo? Uma avaliação de desempenho, que ela vai assegurar o acompanhamento necessário para o aluno, e uma avaliação diagnóstica, que determina a próxima fase ou a mudança de nível, certo? Essa de desempenho, ela significa que o professor vai observar como eu estou sendo no processo, durante o processo. Vai assegurar que eu consiga fazer esse acompanhamento. E essa diagnóstica vai assegurar o quê? Que eu consiga passar de nível e realmente saber que eu consigo passar para uma próxima turma. Deu para entender? A entrega do calendário ela vai ocorrer na próxima aula, né? Nós vamos passar o carnaval, logo em seguida vai acontecer, eu acredito que é dia 7, né? Se eu estou bem. O próximo sábado, eu acredito que seja dia 7. 8? 8. Pronto. Então, o aluno ele vai ter acesso ao calendário das aulas, os feriados, os recitais, as avaliações e outros detalhes a mais dentro do calendário. Frequência e pontualidade. Gente, as faltas elas serão monitoradas. O aluno ele vai precisar justificar, ou com o próprio professor, ou com a secretaria, ou com a coordenação, né? Porque a gente precisa realmente fazer esse acompanhamento. Porque, às vezes, você termina perdendo. Eu venho hoje, eu vou nessa aula, na outra aula eu não vou, porque eu vou para a praia. Né? Eu não vou para essa aula porque eu resolvi ir para o sítio. Enfim, não vai dar para a gente trabalhar dessa forma. A gente precisa ter essa assiduidade, certo? E essa pontualidade para a gente poder conseguir acompanhar realmente o conteúdo. E os horários das aulas eles serão estabelecidos com base no instrumento. Quando vocês forem fazer... Cadê o Giovanni? O Giovanni está ali. Quando vocês forem fazer com ele, eu vou querer tal instrumento. Então, vai estar lá o horário determinado desse instrumento, certo? E as regras gerais, é só a questão do material, que o aluno ele precisa lembrar de trazer esse material, as apostilas, os cadernos. Caso utilize o instrumento da escola, da igreja, deve manuseá-lo com cuidado e responsabilidade. Nós teremos também uma cautela, né? A gente já trabalha com cautela, né, pastor? Nós teremos também uma cautela, né? Os professores vão fazer essa observação. E aí a gente precisa tomar esse cuidado, né? Os danos causados por mau uso dos instrumentos, equipamentos, podem gerar custos e reparos. A conduta do ambiente, o respeito, né? Ter cuidado com as conversas paralelas, as distrações, tentar tratar todos os professores, né? O pessoal do apoio, com cordialidade. Então, são regras que a gente depois vai colocar dentro dos grupos. O uso do espaço, manter a sala organizada, a questão do consumo de alimentos e bebidas, né? Se eu estou lá comendo, eu tenho um instrumento, eu termino derrubando no instrumento, aí termina danificando, enfim, tem todo um cuidado que a gente também precisa. Eventos e apresentações, elas vão estar dentro do calendário, né? A escola ela vai promover eventos e recitais, incentivando essa participação dos alunos. A participação nos eventos pode ser obrigatória para algumas modalidades, conforme for informado previamente. E a questão do uso de celulares e eletrônicos, que hoje a gente sabe que está demasiado, né? A gente, às vezes, termina perdendo tempo ali dentro daquele momento que a gente poderia aproveitar e, com as distrações do telefone e de redes sociais, a gente termina, muitas vezes, não
tendo essa absorção do conteúdo de forma necessária e termina não tendo foco no aprendizado. Então, vamos conhecer nossos professores? Então, vamos lá. Eu vou começar, deixa eu ver. Não vou seguir bem essa ordem aqui, não. Mas eu vou começar... Vou começar pelo trompete. Por favor, Moisés Barbosa. A paz a todos, tudo bem? Vou colocar o instrumento aqui do ladinho. Vou ser bem objetivo para que a gente não tenha que investir tanto tempo em um instrumento só, porque a gente tem muita coisa, correto? Eu sou Moisés Barbosa, eu sou trompetista há algum tempo, já não vou falar quanto tempo porque eu vou denunciar a minha idade, mas eu fui trompetista da Orquestra Sinfônica da Universidade de Alagoas, Federal de Alagoas, fui trompetista também da Orquestra Filarmônica. Atualmente, eu toco trompete na Orquestra da Assembleia de Deus do Tabuleiro e lá na banda Louvores de Sião, na banda da Assembleia de Deus Sede, lá com o Betinho, que é o nosso regente também. Passei por alguns grupos, incluindo banda sinfônica, big bands da própria universidade, do meio externo, acompanhando alguns cantores nesse percurso também, fazendo gravações, enfim, há um percurso que tem uma certa estrada aí nessas circunstâncias e que me trouxe até aqui no dia de hoje para falar para vocês um pouco a respeito do trompete, tá certo, pessoal? A convite do Betinho e de Nida, eu vim aqui hoje para falar sobre esse instrumento que está aqui na minha mão, que muitas vezes é confundido com uma corneta, mas não é uma corneta, é diferente. Por mais que tenha raízes, por mais que seja um parente próximo, não é uma corneta, tá certo? A história do trompete remonta aos primórdios da própria história do ser humano. O trompete estava presente nas grandes batalhas, por exemplo, quando a cavalaria ia avançar, quando os exércitos... Só uma licencinha aqui, viu, pessoal? Aí, tinha alguém lá na frente que estava com uma trombeta, que não era de fato trompete. Aí fazia... Aí o pessoal saia correndo e ia atacar o inimigo. A gente tem também o trompete presente em passagens bíblicas, ou seja, esse rapaz, em forma de trombeta, estava presente em outras tantas circunstâncias bíblicas, tá certo? Seja em anúncios, seja em perspectivas religiosas, dentro da própria liturgia, e enfim, entre tantas outras coisas, o trompete esteve presente como ente fornecedor da música, do louvor, da adoração e da preparação para batalhas. Tá certo, pessoal? Temos aqui um instrumento que tem como característica esse som estridente, mas eu não toco só esse som do jeito que eu soprei aqui, com essa força, com essa veemência. Eu posso tocar desse jeito. E esse mesmo trompete, ele está presente em diferentes repertórios. Lá, na perspectiva profissional, a gente tem diversos locais onde a gente pode tocar esse cara. Aqui dentro da igreja ainda há a orquestra, Betinho.
Na orquestra, a gente vai ter umas particularidades de uso desse cara. Ele vai estar presente nos ápices das peças musicais. Como nessa parte aqui, de um trecho de uma trilha sonora de um filme muito conhecido, que foi escrita pelo autor John Williams. Que é um trecho lá do Jurassic Park. Ou então esse outro trecho aqui, ó. Enfim, o trompete está presente nas trilhas musicais e orquestrais e afins. Ele também pode estar presente nas big bands, com o jazz. Estou oscilando entre o microfone e a minha voz, porque eu estou tocando. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Aproveitem essa oportunidade. Aprendam um instrumento, não apenas para conhecer música, mas, antes de tudo, para louvar a Deus. Se a gente tem em mente o fato de que antes de sermos músicos, somos cristãos, e que isso que nós estamos fazendo é para a honra e para a glória de Deus, tudo vai ficar um pouco mais tranquilo. Não vai ser fácil, mas fica um pouco mais tranquilo, porque nós temos a certeza de que estamos fazendo isso para honrar o nome do Altíssimo. Amém? Então, fui um pouco apressado para dar tempo para os outros amigos e afins relacionados, mas eu queria destacar para vocês, esse aqui é o trompete. Quem quiser aprender mais sobre esse instrumento, faça a sua matrícula, venha conosco, venha adorar a Deus. Amém? Bom demais, né? Rapaz, eu comecei tocando esse trem aqui, ó. Mas acabou que Deus fez uma mudança. Depois eu explico a minha história. Seguindo, a Caíse, por favor. Esse instrumento, enfim. Graças e paz a todos. Então, eu trouxe ele para apresentar, para quem ainda não conhece, né? Que instrumento é esse? Violino. Todo mundo conhece, né? É um instrumento bem popular entre os instrumentos eruditos, como a gente chama, né? Deixa eu encostar ele um pouquinho aqui. A história do violino também é até delicado explicar sobre a história do violino, porque há muitas teorias de como o violino chegou até esse formato. Mas para a gente não se estender pelo tempo também, eu vou dizer que o violino ele é um aperfeiçoamento de vários outros instrumentos. E os últimos, a gente tem a lira, o último mesmo foi a viola de arco. Não sei se vocês conhecem o Nelson da Rabeca, já ouviram falar? Pronto, na época que trouxeram de Portugal, eu acho que quem foi o responsável realmente de divulgar, mesmo de forma popular, o violino, através da viola de arco, foi o próprio Nelson da Rabeca, né? Então, mas o violino, eu queria só falar um pouquinho para vocês, por que o violino se tornou tão popular? Na minha concepção, eu acredito que é porque o violino é um dos instrumentos que mais chega perto da voz humana. Na verdade, a viola ainda chega mais perto da voz humana. Porque o violino ele tem uma tessitura, ele consegue alcançar notas mais agudas que a voz humana não consegue. Mas, fora isso, o violino é um dos instrumentos que chega mais perto da voz humana. Talvez por esse motivo a gente se identifica tanto com o instrumento, né? E tanta gente conhece, né? A gente conhece com mais facilidade. Mas, nem me apresentei, não foi? Me desculpem. Meu nome é Evelyn Caíse, sou violinista. Já fui também da Sinfônica, sou formada pela Universidade Federal de Alagoas também. Fiz a graduação e especialização em violino. E hoje estou à frente de uma escola de música também, junto com o Moisés, com o meu esposo Moisés. E
tanto à frente da escola de música lá, quanto da orquestra, né? Mas também fiz parte da sinfônica, fiz parte da filarmônica. E a gente também atua fora da igreja também, como músicos profissionais, para a glória de Deus também, pesando tudo como em todas as outras funções ou profissões, a gente pesa tudo que a gente faz, né? A gente precisa ter esse olhos abertos. E, bem, quero agradecer por estar aqui e tocar alguma coisa para vocês, tá? O violino, eu vou só apresentar, vou tocar só um trechinho de uma música, não sei se todos conhecem, mas quero ver se vocês conhecem, tá? Dizem que o violino... Tá ligado? Dizem que o violino é um instrumento melódico, né? Melódico porque a gente geralmente toca em maior parte das situações, a gente toca uma nota por vez, né? Há uma briga como é que eu posso dizer? Nessa frase, que violino é um instrumento melódico, porque a gente também pode tocar ele fazendo a própria harmonia. Então, ele é um instrumento melódico e harmônico. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Melódico, porque a gente pode tocar uma nota após a outra. Harmônico, porque a gente pode tocar duas ou mais notas ao mesmo tempo, certo? Só mais um detalhe. O violino é um instrumento muito popular que a gente toca em orquestra, é a alma da orquestra, né? Alguns ficaram com raiva com essa afirmação. Mas violino, de fato, ele carrega uma alma dentro de si, tá? Violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo, eles carregam uma alma dentro de si, tá? Depois, se quiserem dar uma olhadinha, que é uma madeirinha que segura esse formato do violino para que o som ele possa ressoar entre as caixas e sair de forma que a gente ouça. Então, a maior parte também da orquestra é feita dessa família de cordas. Ele é da família das cordas, mas das cordas friccionadas, que a gente chama, tá? Ou, popularmente, a gente chama dos instrumentos de corda e arco, certo? Então, tem ele, que é o menorzinho, tem a viola, que é maior um pouquinho, o violoncelo, que é aquele que a gente toca sentado, e o contrabaixo, que é aquele grandão, né? O maiorzão, o pai dos instrumentos das cordas friccionadas. Então, vou tocar um trechinho aqui para vocês, de forma melódica e depois de forma harmônica, tá? Quero ver se vocês conhecem.
Então, preferiram de que forma? Melódica ou harmônica? Harmônica? Podemos tocar das duas formas, tá? Tocamos em grupos pequenos, grupos maiores, orquestras, bandas. E vamos colocar nossos instrumentos para tocar, louvar o Senhor, glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu sempre gosto de citar um versículo também que está em Coríntios, que fala assim, eu lembrei quando a irmã estava dando a palavra, fala assim, se o instrumento der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Está lá em Coríntios, acho que é 13:8, se não me engano. Vou olhar a referência e eu passo para vocês. Mas a gente precisa também ter um cuidado com o que a gente faz musicalmente. Porque a música, ela, como outras ferramentas também que a gente tem, ela pode nos levar para mais perto de Deus e levar aqueles que nos escutam para mais perto de Deus e pode nos afastar também. Então, se preocupem com isso também, tá? Se preocupem com isso, mas levem com muita alegria esse momento, aproveitem essa oportunidade para a glória de Deus, para o crescimento individual de cada um e para alcançar vidas. Amém? Todo mundo já conhecia, né, o violino? Como ela falou, é a alma da orquestra. Eu julgo ser, acho que o mais importante de uma orquestra seja as cordas, os violinos, violas, cellos, que dão essa característica de, isso é uma orquestra, basicamente, por conta dos violinos. Seguindo, agora vai vir um instrumento um dos mais doces da orquestra, mais guti-guti, mais romântico. Flauta transversal, por favor, Arla Thaís. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou a Arla Thaís, eu sou estudante de pedagogia e sou flautista, né? Eu toco também na banda do Farol, lá na Assembleia de Deus. Também já toquei um ano na OSO, né? Na Orquestra Sinfônica da UFAL. E sou professora também de música lá na Academia Uníssono, que é no Farol também. Eu vou falar um pouquinho do meu instrumento, né? A flauta transversal, acho que todo mundo conhece, certo? Todo mundo? Ok. É bem comum, né? Principalmente a transversa, né? Principalmente em orquestras, bandas, geralmente ela aparece bastante. E realmente ela tem um som mais doce, também não tem uma projeção tão grande como o trompete. E na minha opinião é o mais lindo. É o mais lindo que tem. É a transversal. Aqui também eu vou dar aula de musicalização infantil, que vai ser com flauta doce, né, que também tem esse nome pelo som ser mais melodioso, ser mais doce. E é isso. Aí eu vou tocar aqui só para mostrar um pouquinho, tá? Não vou tocar muito, não.
Obrigado, Arla. Viu? Né? Doce, suave, né? Bonitinho, né? É isso aí. Meu sonho era tocar flauta transversal. Eu digo que sou um flautista frustrado. Mas, enfim. Seguindo, clarineta. Tá aqui, vamos ter aula de clarineta, só que, por motivos diversos, imprevisto, a professora Gislânia Santos, que vai lecionar o curso de clarineta, não pode estar hoje. Mas, basicamente, lembra um pouco o saxofone. A diferença é que ele é feito em madeira, o timbre lembra um pouco de um clarim, por isso clarinete, como fosse um clarim pequeno. Mas na próxima aula, na aula após o carnaval, ela vai estar presente e a gente faz uma demonstração com ela aqui, com os interessados. Ok? Seguindo, vou chamar uma pessoa aqui que todo mundo conhece, com certeza, de canto, a maestrina Tânia Torres. Graça e paz. Amém, gente. Então, me pegaram de surpresa, né? Com a escola de canto, fui jogada assim. Você vai dar aula de canto. E para mim, assim, essa posição, ela preencheu, acho que uma lacuna em mim, porque eu sempre gostei de ensinar e sempre gostei de ajudar pessoas a cantar melhor, desde que eu aprendi e fui aprendendo a cantar. Mas eu aprendi assim como autodidata. Acho que a maioria de vocês, talvez alguns de vocês tenham aprendido, aquela pessoa que aprende sozinho, está cantando, né? Eu sou de Junqueiro, né? Não sei se todos sabem. E eu me converti aos 12 anos numa igreja batista pequenininha. E a música me encontrou junto com Jesus. Foram os dois ao mesmo tempo, né? Porque eu comecei a cantar. E uma missionária lá, Solange, lá do Rio, ela começou a me dar solos para cantar. Ela dizia, ensaie esse. Então, eu ficava solando, sem instrumento nenhum, tá? Porque lá não tinha instrumentista, ou era playback ou era a capela. E aí, depois, a gente mudou para Maceió. Eu comecei a cantar na Igreja Batista do Graciliano Ramos aqui. E eu não conseguia nem entrar numa música com violão tocando, porque eu não estava acostumada a cantar com instrumento. Eu estava acostumada a cantar sozinha, então, provavelmente eu desafinava, eu subia, eu começava no tom e ia para outro, e não sabia, né? E chegou um momento que o Senhor foi aperfeiçoando o dom em mim. Eu sei que foi o Senhor, somente o Senhor, quem foi me capacitando, derramando essa unção, porque eu nunca estudei, né? Eu, quando criança, eu jurava que eu era Sandy, né? Eu imitava a Sandy, eu jurava que eu era, né? Então, eu achava a minha voz legalzinha, mas ninguém dizia nada. Ninguém dizia, Tânia, como você canta bem. Ninguém. Então, quando eu fui para a igreja, foi que eu comecei a ser usada pelo Senhor. E o Senhor foi me posicionando nesse lugar, que hoje eu sei que é o lugar que Ele talvez seja essa ferramenta mais forte na minha vida. Não só ela, né? Porque eu também sou psicóloga. E na época que eu me converti, na época que eu fui escolher psicologia, eu queria música. Mas alguém me disse assim, não faça porque Maceió, você não vai ter uma rentabilidade. Aí eu escolhi psicologia, fui cursando. No terceiro ano, o professor aplicou um teste de vocacional em todos os alunos. E as 3 áreas que caíram para mim foi psicologia, serviço social e música, né? E a música, o que é que tem a ver psicologia com música? A gente tem que ter uma sensibilidade grande assim, no nosso humano para sentir o outro, como a gente também tem a sensibilidade para sentir a música, interpretar a música, não só cantar, mas interpretar. Mas eu cresci imitando, né, cantores, cresci compondo músicas também, e as músicas também que vinham, as composições que vinham no meu ouvido, depois de um tempo eu ia cantar para algum músico, poxa, isso aí foi realmente Deus quem te deu, porque eu não tinha o conhecimento. E na época da UFAL, né, eu fiz psicologia lá na UFAL, eu andando pelo centro, e do nada veio uma melodia na minha cabeça, né? Eu sei
que nenhum homem pode avaliar, nem mente alguma compreender a intensidade dessa dor. Não sabia nem o que era. Quando o músico foi harmonizar a letra, ele não sabia nem para onde ia. Meu Deus, para onde vai isso aqui? Né? E foi muito interessante. A gente gravou o CD. Meu esposo está aqui, o Robson, que é o baterista, um dos bateristas aqui da Maná. E a gente teve a oportunidade de gravar um CD há um tempo atrás, com as minhas composições que o Senhor me deu. Mas até aí eu nunca tinha estudado canto. Nunca tinha estudado. E eu precisei estudar um pouco porque eu ficava rouca com frequência, eu imitava cantores com frequência, e isso acabava prejudicando a minha forma de cantar, desgastando as cordas vocais. Eu ficava muito rouca, né, porque eu imitava muitos cantores, mas precisei estudar. Comecei a ter aula de canto 2015 em diante, e foi aí que eu comecei a estudar também. Tive um período também de estudar teoria musical com o Robson. A gente fez um curso de solfejo, né, com o Tonheiro. Conhecem o Tonheiro? Alguém aqui, um professor? Bem seu Lunga, né? Bem seu Lunga. Foi um curso maravilhoso, né? Eu não consegui finalizar porque a psicologia chegou, o trabalho, mas o Robson finalizou. Ele canta também, tá? Só está escondido aí na bateria. Mas, enfim. E aí eu comecei a estudar com a fonoaudióloga, que é minha cunhada, que é cantora, tecladista, e a gente começou a ter uma aula em grupo, e aí foi uma virada de chave, porque eu não entendia nada, né, dos pilares, né, do canto, né, a importância da respiração. Eu não respirava, era tudo na força da garganta, as notas agudas. E aí, com o tempo, a unção que o Senhor tinha derramado, aliada à técnica, porque nós precisamos estudar para aprimorar o que o Senhor tem sobre nós, né? A gente vê na palavra de Deus que Pedro ele ganhou muitas almas, mas Paulo ganhou muito mais. Paulo rodou o mundo inteiro, ele falava várias línguas, ele conhecia várias culturas, né? Não se trata do menor ou maior, mas a gente sabe que a técnica aliada à unção, ela vai ampliar esse talento que o Senhor colocou sobre nós, né? E a gente vai ter aulas de canto em grupo, né? Foi falado sobre canto coral. Inicialmente será em grupo, né? A gente está pensando ainda, vamos ver a demanda para poder dividir as turmas, né? Não pode ser turma muito grande, que a gente quer trabalhar justamente os desajustes vocais também de algumas pessoas, que a gente sabe que precisa ter uma atenção mais individualizada. Mas o foco é cantar em grupo, aprender a cantar em grupo, que é diferente de cantar sozinho. A gente precisa ouvir o outro, né? Assim como alguém aqui veio, não lembro quem foi, falou sobre isso, sobre a orquestra, né? Que a gente precisa ouvir o outro, a questão da intensidade que você está cantando. Às vezes é pressão. Quando você coloca muito ar, tem gente que vem para a aula de canto porque canta muito forte e queria cantar suave e não consegue. E tem gente que é o contrário. Eu tenho uma voz tão fraquinha, Tânia, eu queria ampliar mais. Então, a gente vai aprender algumas técnicas em grupo. Amém? E eu queria deixar uma música, vou cantar uma canção. É uma canção que fez parte da minha história de vida, acredito, não só da minha, acredito que de todo mundo, a história da igreja, né, que é a canção Tu És Fiel, Senhor. Eu passei com esse microfone, Jean, mas eu posso cantar aqui com esse mesmo. Tu És Fiel, Senhor, que é uma canção que fala da fidelidade, né? Sim, estou no coral, né? Certa vez eu estava aqui, a pastora Keila, que me jogou a primeira vez para gravar umas vozes para o aniversário da igreja de 2 anos atrás. Eu, né, fui, gravei as vozes de ouvido, né, sempre ouvido. E depois, assim, a gente foi prosseguindo, ensaiamos para o Natal. E depois veio a incumbência de ativar o coral, né? E eu sempre digo, eu estou aqui, mas eu sei que vai vir alguém mais sábio do que eu, mais preparado do que eu, logo no futuro, né? Mas estamos aqui para servir, para ajudar da forma como eu fui ajudada, né? É esse o sentimento que eu tenho, de ajudar outras pessoas a cantar melhor para o Senhor. Amém? Fiquem com essa canção, em nome de Jesus.
Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua e estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança eu desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel. Ai,
Aleluia. Amém, gente. Glória ao Senhor. Queria que você aplaudisse mais forte a Jesus. Porque toda a honra e toda a glória é dele. Queria muito ter estudado música. Quem sabe um dia eu entro na UFAL em música, né? Rapaz, a afinação chegou na mulher e ficou, né? Menino, glória a Deus. Seguindo, antes de falar para o próximo curso, queria dar uma complementação. Na flauta transversal doce, a lei é doce, porque vai ser musicalização infantil. Então, você, pai e mãe, que tem um filho entre 6 e 8 anos, e quer que ele aprenda música, ser musicalizado, para depois pegar um outro instrumento, vagas são abertas. Então, ao final, procurem o Giovanni, para pegar os dados, e musicalizar os seus filhos. Seguindo, teoria musical é saxofone. A pessoa que vos fala. Bom, meu nome é Heber, só que ninguém me conhece por esse nome. Meu apelido é Betinho. Sou daqui de Maceió. Eu fui das Forças Armadas, fui cabo músico do Exército Brasileiro, fui sargento músico da Força Aérea Brasileira. Servi 8 anos. Sou regente da Banda de Música Louvor de Sião da Assembleia de Deus do Farol. Sou regente da Big Band, que é um grupo de jazz também da Assembleia de Deus do Farol. Fiz o FAO, não concluí, mas enfim. Atualmente estou no curso técnico de saxofone na UFAL. O que mais? Toquei com algumas pessoas, Brasil afora, gravei, basicamente isso. E toco saxofone. Sim, sou casado com a coordenadora pedagógica da orquestra, da escola de música, e sou regente da orquestra Maná, atualmente. E você é o professor de teoria musical e saxofone de vocês. A minha história com saxofone é um pouco peculiar, porque assim, eu nunca quis tocar saxofone, nunca. Eu achava, inclusive, deixa eu pegar o queridão aqui. Inclusive, eu achava esse instrumento muito feio. Sério. Não quero tocar isso aqui, parece um cachimbo. Meu sonho era tocar flauta transversal. Nossa, como eu queria. Eu comecei com flauta doce, né? Depois me empurraram um trompete, como eu tinha falado. Soprei, tirei algumas notinhas, mas o olho não brilhou, né? Eu queria flauta transversal. E na igreja não tinha. Aí falaram, rapaz, pega saxofone. Depois que você aprende o sax, você pega a flauta e tudo certo. Eu falei, não. É o que tem. Aí eu quero saber, me dê esse negócio aí. Estou até hoje com ele. Mas, graças a Deus, com ele eu conquistei muitas coisas com esse instrumento. Vivo disso. É a minha ferramenta de trabalho. O saxofone, em relação aos outros instrumentos que foram tocados aqui, é um dos mais novos. Ele tem aproximadamente 250 anos. Os demais têm, sei lá, entre 500, 600, 700 anos, até 1000 anos. A flauta mesmo, acho que da época dos tempos bíblicos ali, cornetas e flautas também. E o meu instrumento, ele em relação à orquestra, ele não se faz presente. Você vai ver todos os instrumentos, menos esse. Pelo fato de ele ser muito novo, né? Porque as músicas, quando foram escritas, o instrumento não existia. Então, como é que vai ser colocar o instrumento onde não tem, né? Mas é isso. Então, para concluir, eu serei o professor de teoria musical, eu vou ensinar vocês a lerem, eu vou alfabetizar vocês musicalmente, que é mais ou menos aquilo que a gente fez aqui no começo da aula, só que com umas coisinhas a mais,
vocês vão ficar fluentes em música, e serei o professor de saxofone de vocês. Outra coisa, não existe só um tipo de saxofone, né? Existem 6, mais ou menos. Desses 6, 2 caíram em desuso. Os mais comuns são o sax contralto, mas a gente chama de sax alto, que é esse aqui. Temos o sax tenor, que é um pouco maior que esse e um pouco mais grave. Temos o sax barítono, que é bem mais grave, é mais ou menos desse tamanho aqui. E, por último, completando a família do saxofone mais popular, o saxofone soprano, que ele é todo reto. Tem um som mais agudo. Bom, vou demonstrar um pouquinho assim do som do meu instrumento, que você já conhece. E vou tocar uma música que... Essa música que eu vou tocar, esse louvor, realmente assim, é a minha história. Assim, mostra o cuidado que Deus tem para com a gente. É isso, gente. Te falar, é muito mais difícil para mim tocar na igreja, eu fico muito nervoso, do que tocar num palco. É sério, de verdade mesmo. Porque para Deus tem que ser melhor. Lá fora é muito fácil. Aqui, não. Tem que ser sempre com excelência. Pessoal, obrigado, hein? Se inscrevam aí. Pode passar. Eu gostaria aqui de chamar aqui na frente uma das nossas alunas da Escola de Música. Deixa eu ver. Aqui. Manu vai falar um pouquinho sobre a experiência dela. E agora, quem filma Manu? Tem gente. Boa noite. Eu sou Manu e vou falar, como ela acabou de falar para vocês, a minha experiência na escola de música. Eu comecei em 2024, para quem não sabe, a gente já vem fazendo esse trabalho, né? Muitas vezes, antes de eu entrar, na verdade, como a pastora Keila falou, esse sonho ele aconteceu há muito tempo, né, no coração dos pastores, e hoje eu vejo essa galera que eu me vejo aqui, e isso para mim é um motivo de muita alegria. Toda vez que a gente vem aqui na frente, a gente fica nervoso, né? Só que eu conheço cada um, a maioria, então não tem para que ficar nervoso, não.
Eu costumo dizer assim para o povo, se eu falar com cada um separadamente, eu não vou ficar nervosa, porque quando junto eu vou ficar... Tem nexo isso, né, minha gente? Mas por que ela pediu, né, para eu vir aqui falar com vocês? Eu estou na aula, eu estou fazendo as aulas, né? Eu não fiz e pretendo, claro, continuar de violino. Eu e meu marido, o Ursinho, ele vai me matar, porque eu falei esse apelido dele, mas pode chamar ele de Ursinho. Ele está escondido lá dentro. Mas focando, eu e ele, nós começamos juntos e foi algo realmente de Deus no nosso coração. Eu já tentei fazer violino algumas vezes, mas eu não tinha o compromisso em mim. Eu fazia e não sabia o porquê. Então, eu falo isso para vocês. Se eu tiver que falar o que é que a escola significou para mim, ela me deu também um destino nesse sentido. Porque eu, quando saía de casa para vir para cá, era sempre muito corrido. E eu e o Matheus, a gente fazia questão de vir. E a gente falava assim, se a gente vai fazer, vamos fazer o nosso melhor. Então, que vocês, quando pensem, né, em vir para fazer, seja qual for o instrumento que vocês vão escolher, o canto, o que vocês forem fazer, vocês levem isso muito a sério, porque vai vir cansaço, vai vir sono. Muitos aqui participam de mais de um ministério, então muita gente tem muita responsabilidade. Se vocês não colocarem um foco, se a gente, né, eu faço parte do pacote, me ajudem também. Quando vocês me verem assim, tomando café, aí vocês vêm tomar café comigo também, entendeu? Mas a gente vai fazer a aula, a gente vai concluir. O meu sonho é ver todo mundo aqui tocando, que não é só o meu sonho, é de muita gente que ora por isso, que pagaram o preço para a gente estar aqui. Então, aqui não é uma aula de música, uma aula de instrumento. Isso aqui é um propósito. Então, se você acorda e entende que isso é um propósito, você vai levar isso a sério, porque em nome do Senhor, nós vamos fazer coisas grandes que nem a gente imagina ainda. O que me fez escolher o violino é porque, para quem não sabe, que a maioria, ou talvez todo mundo, eu sou bailarina, e eu parei de dançar balé já tem uns aninhos aí. Mas dizem que uma vez bailarina, sempre bailarina. Eu só não tenho mais, né, aquelas coisas que as meninas fazem aqui, que os pés, né, vão no céu. Camila. Mas, quando eu ouvia a música, isso tocava meu coração. Eu nem sabia que um dia eu ia ter esse encontro com Jesus e que ia ressignificar. Quando eu comecei a fazer as aulas, eu não tinha, como eu falei, essa visão. Hoje eu tenho. Hoje o violino, ele faz parte, né, do meu propósito. Quando eu estava no hospital com meu irmão, que ele já partiu, né? Ele teve um problema, aí é um outro assunto, mas o tempo que ele viveu aqui, que eu estava com ele nos hospitais, eu não sei quem era, entrava alguém lá e tocava um violino. E a gente estava numa... Minha gente, eu não sei porque eu estou falando isso agora, não era para eu falar isso, né? Mas eu vou falar. A gente estava numa ala que ninguém podia entrar, só o acompanhante cheio de capote, cheio de coisa, e a única coisa que entrava era o som. Não sei quem é que ia lá abençoar nossas vidas, mas aquele som eram louvores que eram tocados no violino. Eu falo isso, agora eu entendi por quê, o propósito. Como que eu, com a minha música, posso entrar numa ala de paliativo de alguém que já está partindo, né? Esperando o milagre do Senhor, se assim Ele conceder. Meu irmão, ele viveu uma vida muito boa aqui. Ele partiu com 13 anos. E toda vez que essa pessoa ia lá tocar esse violino, ela me enchia de fé. Eu lembrava que aquilo ia passar. E ele também reagia, ele amava. Então, que nós possamos usar os nossos instrumentos, a nossa voz, para entrar em lugares que talvez o nosso corpo não vai entrar, mas a música, o Senhor, a palavra dele, ela vai entrar, e que isso é muito sério. Então, esse é o motivo de eu fazer aula de violino. Pode passar. Gente, a Manu, para quem não sabe, é minha aluna de violino, né? Ela já está há um tempo e muito empolgada, ela e o Matheus, né? Agora estão os dois fazendo violino, então eu fico feliz, certo? Mas aqui também tem uma outra aluna que estava se escondendo, ela está aqui, apontando mesmo para ela. E sou grata a Deus pela vida da Manu e do Matheus. Gente, agora sim, chegou o momento de dúvidas, né? Vamos lá, vamos saber, né, o que é que vocês têm para perguntar, porque só a gente está falando aqui, né? Vamos saber o que é que vocês têm para perguntar aí também. Sobre as aulas, sobre os instrumentos, né? O que a gente puder responder agora, a gente vai responder. O que não, na nossa primeira aula, a gente também vai estar respondendo. Alguém tem alguma dúvida? Ela não gostou do microfone. O microfone
Professora, pode fazer mais de um instrumento e vai ter outros instrumentos de corda? E, tipo, a gente vai poder fazer bateria, piano, etc.? Olha, baterista aqui. Então, abrimos para esses instrumentos, né, devido também à necessidade, né? A gente tem algumas prioridades, então existem alguns instrumentos que a gente não conseguiu abrir, certo? Tipo violão, guitarra, bateria, baixo, teclado também. Esses instrumentos a gente não conseguiu abrir. Por isso que a gente expôs os instrumentos ali e os seus respectivos professores. Certo? Se poderia fazer 2 instrumentos? Vai exigir um tempo, né, para poder estudar. Vai ser muito difícil. Então, é bom a gente assim, aprender um e focar. Né? Porque, imagina, né? São 2 técnicas, às vezes são instrumentos completamente diferentes, né? São técnicas diferentes. Né? Por exemplo, se você vai aprender um clarinete, aí você quer tocar trompete, não vai dar certo, porque são técnicas diferentes. Mais alguma pergunta, gente? Os instrumentos. Alô? Tá não, pegando. A minha dúvida é a seguinte: os músicos vão escolher os instrumentos que eles querem ou que a orquestra, no momento, está necessitando? Não, os instrumentos eles são escolhidos conforme você quer, certo? Agora, por exemplo, na situação que ela colocou, bateria, violão, esses que eu falei, né, que realmente, de fato, não tem como. Mas, dentro daqueles que estão ali, vai ser a escolha do aluno. Mais alguma pergunta? Uma dúvida que eu estava tendo era, tipo... Pode 2 instrumentos, mas pode conciliar um instrumento com o canto? Aí fica mais fácil, né? Aí fica mais fácil. Agora, sim, a questão também da dedicação, né? Porque você vai ter que precisar se dedicar tanto para um quanto para outro. Quando a gente fala da questão de um instrumento, é por conta da técnica mesmo, que vai ser mais difícil, né? Mas, com relação à voz, acho que não vê nenhum problema. Agora, aqui, vai precisar se dedicar, porque eu tenho certeza que a Tânia vai puxar a orelha. Uma pergunta que pode ser de alguém ainda aqui. A gente vai ter aula de teoria musical, independente dos instrumentos? Sim, então isso é interessante até para quem canta também, né? Se quiser fazer teoria musical, é ótimo. A teoria musical, ela é primordial. Não vai ter como a gente simplesmente passar direto para estudar um instrumento sem fazer parte da teoria musical, né? Só que dentro da nossa metodologia nós iremos trabalhar a prática junto à teoria, né? Só que o aluno precisa ter essa cama, que é o conhecimento teórico, né? Até para poder fazer essa questão da leitura, é uma alfabetização, né? Como as crianças a gente fala sobre musicalização, a gente também se alfabetiza também dentro dessa parte da música. Certo? Então, é primordial, é a base, certo? Ter a parte de teoria musical. Então, assim, eu escolhi violino, certo? Eu escolhi violino, mas eu primeiro preciso ter o conhecimento, né? Vocês viram que a gente colocou aqui, e para fazer essa leitura, exige que a gente tenha esse conhecimento da leitura. Então, essa é a base para poder conseguir tocar, né, ler e transmitir, né, através disso. Sim, estuda-se primeiro a teoria musical para depois pegar o instrumento, porque não vai adiantar eu pegar um instrumento se eu não conheço de nada de música, de teoria musical, não sei se é um Fá, se é um Dó, se é um Sol. Então, é como eu falei, a nossa metodologia ela vai ser trabalhada dessas 2 formas. Só que nesse primeiro e segundo mês, acho que são 2 meses de teoria musical. Esse primeiro e segundo mês é teoria musical. Então, vai ter. Ela escolheu o violino, ela escolheu o trompete, ela escolheu o clarinete, e vai estar todo mundo junto nesses 2 primeiros meses. Aí, logo depois, cada um vai seguir as suas, né, seus... Isso, complementando, a teoria musical, ela nunca vai parar em nenhum momento. Depois que você pega o instrumento, ela continua. A diferença é que, no caso, o primeiro professor de você seria eu. Teoria musical, vamos ler, entender como funciona, os fundamentos da música, toda essa parte teórica. Em seguida, eu entrego vocês para o professor de instrumento. O professor de instrumento vai dar continuidade ao que eu comecei.
junto com a prática, entendeu? Você não vai ficar, tipo, 1, 2 anos para só depois pegar o instrumento. Não, 2 meses depois, está pegando o instrumento e tocando. Não sei. Alô? Tá. A minha dúvida, são 2 dúvidas. Por exemplo, eu começo escolhendo um instrumento, mas eu percebo que eu não me encaixo no instrumento e posso mudar para outro? Sim, a gente vai avaliar, né? Porque às vezes assim, a pessoa tem uma queixa que às vezes a gente consegue dizer, olha, não, é por isso, é assim, né? Às vezes você não conhece o instrumento e não consegue tirar dele o melhor, né? Às vezes é uma situação específica ou então alguma coisa mesmo que você, de repente, não está conseguindo ver. Nesse caso, isso se encaixa com predisposição. Tem pessoas que estão predispostas a alguns instrumentos, outros não. No meu caso, eu comecei com trompete. Eu não dei certo com trompete. Mas quando eu peguei o saxofone, por mais que eu não queria, foi perfeito, foi muito rápido. Então, assim, existem pessoas que são mais inclinadas a um instrumento do que outros. Você só vai saber quando você experimentar. E a minha outra pergunta era exatamente sobre isso, que é, por exemplo, eu ainda estou meio em dúvida sobre qual escolher. Eu poderia, tipo, tocar, ver, estudar mais para aprender sobre o primeiro para escolher? Certeza? Sim. Obrigado, senhora, era isso que eu queria perguntar. Mais alguma dúvida, pessoal? Vai ter violoncelo contrabaixo? Posteriormente, por enquanto, a gente vai trabalhar primeiro com o violino. Depende da demanda. Você se interessa por cello? Você se interessa por violoncelo, baixo, essas coisas? Pois é. Conforme a demanda, sei lá, tiver mais gente, a gente, inclusive, também necessidade da orquestra. A orquestra precisa de violinos, violas, cellos e contrabaixo. Porém, a gente sabe que para adentrar nesse mundo das cordas, geralmente se começa pelo violino. Mas se tem mais pessoas interessadas por um cello, por exemplo, sim, a gente pode abrir uma turma de cello. Entendeu? Mais perguntas, pessoal? Então, ela está falando aqui sobre os dias e os horários. Por isso que a gente precisa ir ali passar no Giovanni, para a gente poder saber qual vai ser o horário de cada instrumento. Cada um vai ter uma particularidade dentro da questão do horário. Entendeu? Então... mas assim, em sua grande maioria, é aos sábados. Sábado pela manhã. Tem algum instrumento ou outro que faz alguma modificação, mas a maioria é sábado pela manhã. A gente precisa escolher os instrumentos hoje? Não precisa escolher hoje, mas aí é importante deixar ali já certo, mais ou menos, tá? Alguma pergunta? Mais alguma pergunta, gente? As inscrições não vão se findar hoje. As aulas começam após o carnaval, né? Pronto. Um dia antes da primeira aula, no próximo fim de semana após o carnaval, as inscrições ainda estão abertas, porque faltou muita gente que estava pré-inscrito e tal. A igreja vai continuar anunciando que a escola de música está funcionando. E, passando esse período do carnaval, aí sim a gente encerra as matrículas. Ok? Só relembrando, musicalização infantil, crianças de 6 a 7 anos, tá? 6 a 8 anos. Gente, mais alguma dúvida? Aí agora, pode passar para o próximo slide.
Gente, antes de a gente registrar o momento, né, no nosso primeiro dia de aula, afinal de contas, a gente já fez uma prática aqui, né? Então, antes de a gente registrar o momento, eu gostaria de chamar o Miguel. Miguel vai falar um pouquinho com vocês, né? Ele vai dizer o motivo de eu ter chamado ele aqui. Graças a paz, meus queridos. Não se preocupe, eu não vou ser professor. Né? Então, aproveitem, a igreja sempre estava conversando com o Robson, é e sempre será assim, de fundamental importância de formação de músicos, de instrumentos de Deus, né? E lá fora não tem isso mais, né? Não sei se estou triste ou não, né? Mas grandes músicos no Brasil, no mundo, são formados na igreja, né? Então, aproveitem a oportunidade. E meu papel, conversando com o pastor Jairo, já de tempo, é dar oportunidade assim, a quem não tiver condições, quiser algo, uma facilidade. Muitos me conhecem como Miguel aqui, mas na música me conhecem como Júnior. A gente tem uma loja de instrumentos musicais, já vem de meus pais. Tentei fugir da música, mas Deus me puxou não para tocar, mas para proporcionar oportunidades, né? Digo assim, eu sou formado numa coisa nada a ver, mas deixei e segui o legado dos meus pais. E quando a música faz parte da gente, a gente não consegue mais largar, né? Ela se transforma em muitas coisas. E assim, tem músicos belíssimos, profissionais. Já vi muita música tocar o coração através de Deus fazer esses músicos como instrumento, como pastor aquele, tocar o coração sem nem abrir a boca, através só da melodia, né? A gente já teve a oportunidade de várias vezes aqui na igreja mesmo. É uma conexão. O louvor é fundamental, né? Então, para quem deseja seguir, quer comprar um acessório, um instrumento, me procura. Eu posso, não sei, de alguma maneira facilitar, lógico, dar algum desconto a mais para a igreja, para os membros e etc. E é isso. Aproveitem, estudem e tenham disciplina. Música também é muito disciplina. Sim, quem não conhece, a Eletrosom Musical fica na Rua das Árvores, antiga Rua das Árvores, ou na Jatiuca, na Avenida Jatiuca. Mas sempre eu faço parte também da consolidação. Podem me procurar aqui, não tenham vergonha, ou peçam o meu número a alguém da igreja e podem falar comigo. Certo? Obrigado. Olha aí, já começou tendo desconto, né? É para aproveitar, não perder, certo? Gente, a gente fica muito feliz com esse momento, né? Eu vou estar passando para o pastor Anderson e depois ninguém vai embora sem a gente fazer o registro da nossa primeira aula. Amém, gente. Glória a Deus. Queria falar um pouquinho com a minha história na música. Assim, vocês vão ver muito eu tocando assim por dentro, né? Porque quando o coração toca, mas eu sei tocar o instrumento. A minha esposa vai falar comigo depois, ela vai dizer: meu filho, não era para você ter feito isso. Mas eu toco sem instrumento. Quer que eu toque sem instrumento? Vou trocar. Oh, tá vendo? Então, se você quer receber aulas comigo, depois procura ali o Giovanni para pegar o seu nome. Gente, brincadeiras à parte, mas estamos muito felizes, né, por tudo isso que está acontecendo. Realmente é de se alegrar demais, né? Iniciou aqui, no início da igreja mesmo, iniciou esse projeto, como a pastora falou. Em algum tempo, né, eles não tiveram tanto tempo para dar essa continuidade, porque as coisas foram acontecendo, foi acelerando, mas o Senhor foi enviando pessoas, né? Foi o João, e agora o Betinho, sua esposa, e amanhã pode ser você. Amanhã você pode ser um dos professores aqui, né? E queremos
como o pastor Jara, a pastora Keila tem um desejo no coração, os professores também, que a gente não se limite só aqui na igreja. A gente vai sair em nome de Jesus. A gente vai para praças, vai para shopping, a gente vai para outros locais levar a mensagem do Senhor através da música. E você vai fazer parte disso. Amém? Glória a Deus. Você está feliz? Em nome de Jesus? Então fica de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Depois que a gente orar, gente, não vai embora. Vem todo mundo aqui para frente para a gente fazer uma foto linda e maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Pastor Uedes, quer falar alguma coisa? Pastora Keila, quer falar mais alguma coisa? Então vamos orar, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, queremos te agradecer e dizer, Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado aqui nessa casa, para nossas vidas, ó Pai. Olha, Senhor Deus, ó Pai, Tu és santo, Tu és maravilhoso, altíssimo, Deus bondoso, ó Pai, e não tem outro Deus que não seja o Senhor. Obrigado por proporcionar essa escola de música, onde várias pessoas vão conseguir, Senhor Deus, ó Pai, aprender um instrumento, Senhor Deus, aprender teoria, mas tudo isso é para a Tua glória, é para o Teu louvor, é para a Tua honra, porque o Senhor merece, ó Pai, e vamos fazer tudo isso com excelência, porque, Senhor Deus, ó Pai, tudo que o Senhor faz por nós é de extrema excelência, e por que não voltar essa excelência para Ti, ó Pai? Então nos abençoa, nos fortalece, ó Pai, nos ajuda a ir até o fim, porque o final sempre é melhor, Pai. Então assim, Deus, abençoa cada um de nós, os professores, ó Pai, que vai estar dando as aulas, ó Pai, sempre aqui nessa casa, ó Pai, abençoa essa igreja, ó Pai, e eu creio que vidas vão ser alcançadas, Senhor Deus, através da música, em nome de Jesus. Nos leva para nossos lares com segurança, Pai, acampando Teus anjos ao redor de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaudo o nome do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos para cá para a gente tirar uma foto linda. Glória a Deus. Mulheres em cima e os homens embaixo. A partir do Tiago ali, junta mais ali, Tiago. Vamos fazer um videozinho animado agora, todo mundo gritando. Levanta a mão e dá aquele gritinho. Do Pix.
Pix caiu na conta. Três, dois, 1.